Negócio de terceirizar. Ah, mas tô assim também porque o governo. Não, tô assim porque meu pai me abandonou. Não, tô assim porque o Caio não deu o conteúdo direito. O famoso vitimismo, né? O coitadismo e tal. Foi ele, não foi ninguém. Fui eu que errei. Então ele falou assim, ele caindo em si disse, aí o segundo passo ele planejou. A Bíblia diz que ele fala assim, então, o que eu vou fazer? Vou levantar, ele começa a planejar. Sabe aquele pensamento? Cara, eu vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Foi o que ele fez. Vou lá, vou falar com meu pai assim, assim. Ele ensaiou o que ia fazer. Próximo passo, levantou-se e foi. Foi lá e fez mesmo. Então, cair em si, que é reconhecer, planejar como você vai ser dali. Terceiro, fazer. Então ele cria o problema e resolve. E detalhe, volta melhor do que antes. Parábola do filho pródigo. Serve para qualquer coisa. Por exemplo, esse ano passado, quer dizer, 2020, eu tive o privilégio de ser preletor lá no Powerhouse. No Powerhouse. Então, poxa, é uma grande, se não a maior conferência de empreendedores da América Latina, e eu era o preletor. E aí, eu perguntei, falei, Flávio, você sabe o que eu falo, né? Você não está imaginando que eu vou fazer uma conta para empresário prosperar, porque não é o que eu falo. Então, a questão da Bíblia não tem a ver com fé necessariamente. É bom te deixar isso aqui claro. Que uma função até da teologia é explicar essa diferença. Uma coisa é sua fé, que você pode abalizar sua fé na Bíblia. Isso é uma coisa. Outra coisa é que a Bíblia é um livro histórico e filosófico. Você não precisa ter fé para ler a Bíblia. Está dando certo há 2000 anos, não tem nenhuma contradição há 2000 anos. Desde que foi publicada, nenhum arqueólogo, nenhum cientista, nenhum historiador, ninguém conseguiu falar, isso aqui não bate. Não, essa história está mal contada. E foi escrita por centenas de homens diferentes em milênios de distância e tudo bate, tudo confere. Tudo que está escrito lá. E outra coisa, você não precisa ser de fé para praticar o que está escrito, porque a maioria das pessoas já acredita que aquilo é verdade. Por exemplo, honrar pai e mãe. Você precisa ser evangélico, católico ou espírita para honrar pai e mãe? Não. Se você perguntar na rua, as pessoas vão falar, cara, esse é o certo. É ou não é? Não roubar, não matar. Não roubar, não matar, não trair a esposa, ser fiel ao esposo. Você precisa ser crente para ser fiel no casamento? Você precisa ser católico para isso? Ou é o senso comum de moralidade ou do que for? Você está entendendo? Então, assim, a Bíblia, na verdade, ela é um manual de instrução do ser humano, assim como você compra uma geladeira e vem um manual de instrução. É lógico que as religiões se apoderaram da Bíblia e a usam a seu favor. Mas a Bíblia deveria ser um livro obrigatório nas escolas. Eu defendo um ensino bíblico nas escolas não religioso. Não estou defendendo o ensino religioso. Total. O ensino bíblico. Usando a Bíblia como livro histórico e filosófico para levar um conhecimento às crianças e aos adolescentes que reduziria muito problemas sociais como a marginalidade, problemas com drogas, problemas familiares seríssimos e outras coisas, até de caráter. Por exemplo, a Bíblia fala que você tem que falar a verdade. Porque muitos problemas a gente tem na sociedade porque as pessoas mentem. Né? As pessoas enganam, as pessoas roubam. Ou seja, a Bíblia fala, isso não pode. Se a gente seguisse a Bíblia, o mundo seria melhor, independente da religião. Foi por isso que ela foi deixada, ela tem um propósito que ela foi exatamente, deixada. É um manual de vida do ser humano. Então, assim, no Powerhouse, esse ano eu falei sobre a parábola do bom samaritano. E usei a parábola do bom samaritano para aplicar na vida empreendedora. Cara, foi demais. A gente recebeu milhares de testemunhos, depoimentos. A que eu quero usar hoje é a parábola do filho pródigo. Como é que é a parábola do filho pródigo? É um filho de um multimilionário, tinha ele e o irmão. A Bíblia diz que ele chega para o pai dele. Primeiro vamos esclarecer o que é uma parábola. Parábola é uma história representativa, ilustrativa. Jesus usava muito parábola para você entender é um storytelling. Para você entender de uma forma mais clara. É tipo uma analogia no É uma analogia, né? Você perguntava alguma coisa para Jesus, se a resposta era muito difícil, ele te respondia com uma parábola para você entender. Aí você, era um contador de história. Era um contador de história perito. Eu falei assim, Jesus, o que é isso? O que é aquilo? Ele falou, bom, é como um grão de mostarda e começar história. Entendeu? Então, entendi. Na parábola do filho pródigo, a história é o seguinte, então, é ilustrativo. O filho chega para o pai, um dos dois filhos, chega para o pai, o mais novo, fala assim, pai, me dá uma parte da minha herança. O pai era multimilionário, eu quero a minha parte da herança agora. E tem um versículo em Provérbios, que é o livro de Salomão, o homem mais sábio e mais rico historicamente que já passou, que diz que a maldição, quando é adiantada, vem a ser, a herança, quando é adiantada, vem a ser uma maldição.
Então, herança é bom? Pô, trabalhei a vida toda, eu quero deixar uma herança para meus filhos. Mas adiantada vira maldição. Tá na Bíblia. Toda vez que você descumpre um princípio bíblico, você vai pagar um preço, acreditando ou não acreditando. Tiago, eu não acredito nisso. Não. Você pode não acreditar, mas vai pagar o preço do mesmo jeito. É histórico, é estatística. Você não acredita na Bíblia, então você acredita em matemática? Pega por estatística. Quem cumpriu o princípio como está, quem descumpriu os princípios bíblicos como está. Pega por estatística, então, vamos na matemática. Então, esse homem, ele adiantou a herança. Então, está na Bíblia que ele atraiu uma maldição para a vida dele. Então, ele pega a herança, parte dele, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra muito distante e começa a gastar todo esse dinheiro com mulheres, prostituição, com amigos, com jogos, com tudo aquilo que o ganhador da Mega Sena faz. Porque dinheiro fácil faz você gastar fácil. Você não tem um ganhador da Mega Sena de pé. Os caras estão tudo quebrado. Então ele começou a gastar com isso. Você já viu um cara quebrado se levantar? Já. Oh, eu estava quebrado, me levantei. A Bíblia diz que ele quebrou. Dava para se levantar? Dava. O problema é que ele não conseguiu prever o futuro, porque ser humano não prevê futuro, Deus sim. E no futuro a Bíblia diz que estava vindo uma grande fome sobre a terra. Então qual o problema? Ele quebrou como se fosse no meio da depressão de 29 ou do coronavírus 2020. Não tinha para onde correr. Ele quebrou e não tinha para onde correr, não tinha de onde levantar recursos. Então ele começou a desejar comer comida de porco, ele começou a ser muito humilhado. Claro, os amigos desapareceram, eram amigos do dinheiro, as prostitutas foram embora, acabou o dinheiro, acabou tudo. Aí a Bíblia diz que ele cruza os braços no meio de um chiqueiro, olhando para a comida de porco, pensando em comer a comida do porco. E fala assim, caramba, eu estou aqui tentando comer comida de porco e os empregados da casa do meu pai comem muito melhor do que isso. Já sei o que eu vou fazer. Aí a Bíblia diz assim, ó, caindo em si, ou seja, a ficha caiu, caindo em si, pensou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi assim, : Pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como eu fosse um dos teus empregados. Ou seja, eu sei que a droga que eu fiz foi tão grande, não precisa mais me assumir como filho, não. Deixa eu voltar como empregado, que eu sei que eu vou viver melhor do que eu estou vivendo lá. Aí a Bíblia diz no outro versículo, levantou-se e foi. Chegando lá, o pai abraçou ele, falou, que isso, você é meu filho, recebeu de volta, botou um anel de ouro nele, botou roupa de linho e falou, você matou o melhor cordeiro que tinha e fez um banquete. Moral da história. Ele cria um problema e não tem nessa parábola uma oração, um pedido de socorro a Deus, não tem um anjo descendo para ajudar. Ele cria o problema e resolve sozinho. Então o que acontece? Eu uso essa parábola para te ensinar. Você resolve o problema que você criou e Deus resolve os que você não criou. Uau. Então tem problema que você não criou. Tem diagnóstico que chegou na tua vida que não foi uma má alimentação, foi coisa do destino, aconteceu. Então isso é com Deus. É impossível, não foi você, é com Deus. Agora, se eu posso pedir perdão para alguém que está ferido comigo, eu peço e resolvo, ao invés de falar, Deus, vai lá, dá um jeito nessa relação. Não é assim que funciona. Não é para ficar terceirizando, né? Não dá para terceirizar a fé, não dá para terceirizar. Você não manda em Deus. Você cumpre princípio e ele move em cima dos princípios, e não em cima de você. Só que se você estiver conectado aos princípios, aí ele está ao seu favor, porque você está praticando o que ele escreveu e está 2000 anos escrito a mesma coisa, não muda. Então, o que esse cara fez? Ele cai em si. A primeira coisa que tem que acontecer quando você se mete num problema é cair a ficha. Caramba, eu fiz isso. E olha que essas conexões são muito fortes, né? Olha que legal. Primeira sacada que você pegou dessa parábola é o primeiro passo da mudança é o reconhecimento. Primeira coisa. Já é o primeiro ensinamento que vem nessa parábola. Tem que cair a ficha. Tem que cair a ficha. E você tem que reconhecer que a culpa é sua. Negócio de terceirizar. Mas tô assim também porque o governo... Não, tô assim porque meu pai me abandonou. Não, tô assim porque o Caio não deu o conteúdo direito. O famoso vitimismo, né? O coitadismo e tal. Foi ele, não foi ninguém. Fui eu que errei. Então ele falou assim, ele caindo em si disse, aí o segundo passo ele planejou. A Bíblia diz que ele fala assim, então, o que eu vou fazer? Vou levantar, ele começa a planejar. Sabe aquele pensamento? Cara, eu vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Foi o que ele fez. Vou lá, vou falar com meu pai assim, assim. Ele ensaiou o que ia fazer. Próximo passo, levantou-se e foi. Foi lá e fez mesmo. Então, cair em si, que é reconhecer, planejar como você vai ser dali. Terceiro, fazer. Então, ele cria o problema e resolve. E detalhe, volta melhor do que antes. Volta melhor do que antes. Então, existem experiências que você precisa passar para você ser melhor do que é hoje. Agora, se você vai ter o grande lance de ter aquela sacada de falar, puxa, eu estou errado, eu não deveria ter feito isso, eu vou me arrepender. Porque o problema com Deus, agora
usando minha parte de teólogo aqui, não é você errar, é você não se arrepender. Verdade. Esse é o grande problema. Verdade. Então, qualquer um aqui está sujeito a erros, porque nós somos seres humanos. Agora, você não se arrepender mostra que o seu coração não quer mudança. Porque o arrependimento é o primeiro demonstrativo de transformação. Ninguém que quer mudar de verdade está com o coração duro. Não, é assim mesmo. Se quiser ele que venha pedir perdão. Isso não existe. Quem quer mudar de verdade está disposto a pedir perdão, a se arrepender. Não, desculpa, fui eu. Ou seja, deixar a ficha cair. Esse é o grande ensinamento da parábola do filho pródigo que a gente pode utilizar em qualquer coisa. Se eu for falar para empresário, eu uso isso. Você criou um problema na sua empresa? Vai lá e resolve. Contrata o consultor certo agora, tira do teu prolabore e bota no caixa da empresa. Dá um jeito. Você criou, você resolve. Boa. Entendeu? Aquele senso de autorresponsabilidade, né? Exatamente. Não fica terceirizando, não, porque se eu conseguir um contratinho agora com fulano, não, porque se... Não, vai lá e resolve. Né? Eu posso encaixar a parábola do filho pródigo em qualquer coisa. No casamento? Aí eu brinco. Aí eu vou fazer 16 anos de casado essa semana, né? A gente já resolveu vários problemas no casamento. Pra gente estar feliz hoje, a gente teve que vir se adaptando ao longo dos 16 anos, né? E vários problemas que nós tivemos não foi problema do acaso, foi problema que eu criei. Era só eu ter botado a toalha no lugar. É só eu ter chegado na hora que eu prometi. Olha o cutucado aqui, ó. O chute aqui embaixo da mesa. Era só eu ter ficado mais com as crianças no tempo que ela pediu para ficar. Sabe, coisas assim? Sim. Então, é muito importante que, ao errarmos, a gente reconheça, planeje como vai sair daquele erro e vá lá e faça.